Doutor Gerdau, quem foi doutor Maneco? Falar de Maneco é uma coisa até muito fácil. As pessoas podem parecer que seja difícil falar do Dr. Manuel Verbicário, mas não. Eu conheci o Dr. Manuel Verbicário no dia 30 de outubro de 1976, quando pela primeira vez eu vi a Madalena trazido pelo seu filho, o Luiz Paulo, que era diretor do Antônio Pedro, e eu, professor do departamento de ginecologia, após ter convidado o Luiz Paulo para fazer uma palestra, ao final da palestra ele me chamou para que eu viesse aqui em Madalena, num casamento do amigo dele. Vocês sabem quem? Bahia e Solange. E eu vi a Madalena naquele dia, saí num sábado, dia 30 de outubro, saí do Antônio Pedro e vim com o Luiz Paulo a Madalena. E aqui eu fui à Fazenda Tudelândia, né, o casamento de Bahia e Solange. De lá, né, lá conheci o doutor Maneco, dona Estela. E de lá Maneco me trouxe no Hospital de Madalena. Antes disso, o Luiz Paulo já havia me convidado para vir para cá, que o pai dele estava sozinho, o médico aqui que morava aqui tinha morrido, estava a esposa dele sozinha, anestesista. E ele me conhecia lá do Antônio Pedro e eu vim aqui em Madalena para encurtar essa conversa. Eu vi num sábado e no outro estava morando em Madalena, dentro do Hospital de Madalena, e estou aqui até hoje. Mas tudo isso por causa de quem? Dr. Manuel Verbicário. Dr. Manuel Verbicário me levou no hospital e falou: meu filho, isso aqui está quase fechado. Porque naquela época só tinha a dona Riva e a doutora Áurea, né, que era anestesista. E eu fiquei aqui, e aqui estou até hoje. Por culpa de quem? Dr. Manuel Verbicário. Isso me tem quantos anos? contratou para ser médico do posto. E lá no posto eu lembro que ele mantinha uma ordem lá violenta. A gente não podia chegar atrasado não, que ele cobrava. Isso é verdade, Nestor. Não é brincadeira não. Ele cobrava, que eu fico até arrepiado. Mas é verdade. E ele me colocava para fazer os volantes. E eu ia com o maior prazer. E sempre tivemos uma relação profissional excelente. De pessoa, então, eu não tenho. É muito fácil falar de quem morreu. Quem morreu é todo mundo bom. Eu nunca vi um defunto ruim, né? Até aqueles vagabundos, assassinos, não, ele era assassino, assim, mas tinha um lado bom, é o que se fala. O doutor Maneco não. O doutor Maneco todo mundo sabe. O doutor Maneco trabalhava de uma maneira que hoje nós nem temos ideia do que era. Imaginem fazer um parto em casa, né? Lavando as mãos na torneira, não é? Às vezes com dona Riva ou uma parteira que existia aqui, e sempre quando ele era chamado na roça, era porque a parteira não conseguia fazer. Ele não tinha o conforto que nós temos hoje, com um hospital, um centro cirúrgico, auxiliar, anestesista, ele não tinha nada disso. E ele exerceu a vida dele aqui. Eu não vou dizer que era igual um sacerdócio, né? Porque ele era casado, tinha filho e tudo, mas, de fato, a vida que ele levou, nós não temos condições de avaliar o sofrimento que um médico passa tendo que trabalhar como ele trabalhou. Em cima de um jipe, indo na roça, em cima de cavalo, que ele contava para mim, ele contava coisas que eu ficava pensando assim, meu Deus, o que é isso? Hoje aqui em Madalena, com toda a pobreza do município, nós temos o conforto, nós temos um hospital funcionando, nós temos enfermagem, anestesistas, clínicos, tem pediatra, né, para atender a criança naquela época. Tudo isso era o Dr. Manuel Verbicário, né? Então, é muito fácil
E muito difícil falar da vida que ele levou. Só quem conhece é a dona Estela. Ela conhece a vida que o doutor Maneco levava. E ela está aí andando aqui no meio da gente até hoje, cheia de saúde, conversando, lúcida, orientada e tudo. E ela sabe o que ela e o doutor Maneco passaram. Então, eu não tenho assim como especificar o que era o doutor Maneco. Todos vocês de Madalena sabem o que ele era, né? E isso é uma gratidão que todo povo de Madalena tem que ter, todo. Não são uns ou outros não, todos têm que ter essa gratidão com o doutor Maneco, porque ele não se compara com o trabalho que nós hoje fazemos. Nosso trabalho hoje é muito assim, cheio de conforto, cheio de facilidades, o que ele nunca teve. Então, por isso que ele é o doutor Maneco. Ele tem um busto aqui, tem uma estátua ali, que ninguém sabe por quê, mas aqueles que dependeram dele naquela época sabem, né? Muitos agora adultos nasceram na mão deles. E esse é o doutor Maneco.